Abram a palavra de vocês no texto de João, no capítulo 6. Você que está com sua Bíblia de papel, o seu aplicativo. Faz um tempo que o Senhor tem falado comigo acerca de visão. Acerca de ter uma visão conforme o Senhor tem. A gente passa muito tempo da nossa vida construindo a nossa visão, não é mesmo? E esse texto aqui que a gente vai ler, ele é um texto que me inspirou muito e me fez observar pontos que eu nunca tinha observado dessa forma. Então, você abriu aí a sua Bíblia? Amém ou misericórdia? João 6. Amém ou misericórdia? Então, lê comigo aí, ó. A partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para... O que está escrito na sua Bíblia aí? Pô-lo à prova. Algumas versões dizem apenas para testá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Feche os seus olhos aí. Pai, nós entregamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Entregamos, Senhor, os nossos corações. Que possamos, Senhor, estar com nossa terra preparada, Pai, para receber a Sua semente. Te pedimos, Pai, que entre, Senhor, no mais profundo dos nossos alicerces aqui nessa noite. No mais profundo dos nossos conceitos, Pai. Como temos tantas vezes falado, Senhor, bagunça tudo. Vem fazer, Pai, o que nenhum homem fez. Vem fazer, ó Pai, o que a história ainda não viu. Vem, Senhor, trazer a última onda de avivamento sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para isso, Pai, muda os nossos alicerces. Reforma a nossa visão aqui nesse lugar, Pai. Reforma, Pai, lá profundo. Não nos deixe, Pai, sermos os mesmos que entramos nesse lugar. Nos molda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, esse tema vai ser apenas uma introdução que eu vou falar para vocês aqui hoje. Mesmo porque o Senhor só derramou para mim a introdução. Porque para um ele vai dar a introdução, para outro ele vai dar o prefácio, depois ele vai começar a dar cada coisa a mais para cada pregador que subir aqui para falar. Amém? Nós temos hoje um grande desafio, nós como cristãos, de que, acho que eu acredito que seja um dos nossos maiores desafios. Como que a gente consegue viver no mundo, como conseguimos viver nessa terra, sem a gente pensar como o mundo? Não é mesmo? Muitas vezes nós somos deparados com situações em que a gente sempre age exatamente da mesma forma que o nosso colega ali que é do mundo, que não é nem cristão, ele age. O que nos diferencia dele? O nosso falar, eu creio em Jesus. Mas as nossas atitudes são diferentes? Será que a gente tem uma raiz diferente dentro da gente, para um momento de dificuldade a gente agir diferente, ou será que a gente age como uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra?
Eu sempre, ultimamente, tenho relacionado tudo com gravidez, com bebê, né? E nas minhas pesquisas, eu descobri que os bebês, quando eles nascem, eles não enxergam, né, como a gente enxerga hoje. Eles não veem as cores ainda, é uma coisa muito nova. E você concorda comigo que, quando um bebê nasce, uma das primeiras coisas que acontece com ele é o quê? Além de respirar e fazer um é o quê? Além de respirar e fazer um Então, é o choro, gente. Além de respirar e chorar, ele abre o olho e ele começa a ver alguma coisa. Então, você concorda comigo que isso aconteceu com você, não é? Você nasceu e você começou a ver alguma coisa. Mesmo que sua visão ainda não fosse plena, não fosse completa, você começou a ver alguma coisa. E os bebês têm uma coisa muito curiosa, porque eles só veem o escuro e o claro. A diferença o contraste das coisas. Então, igual está ali, ó, a parede preta e a parede quase branca do lado. E se você colocar uma foto assim, cheia de listra, branca e preta, é capaz que um bebê fique assim, muitos minutos assim, ó, olhando, admirando aquilo. Põe no YouTube depois para você ver. Tem até vídeos acerca disso. E eu fiquei imaginando, o que será que o bebê viu de tão interessante? Né? Enfim, ele começa a ver essas coisas. E essas coisas, será que ele pensa alguma coisa? Não, ele não pensa, porque ele não tem nada criado ainda, não é mesmo? Ele vai pensar o quê? A listra é reta, mas ele não sabe pensar a listra é reta. Ele, nossa, tem diferença de cor, mas ele não sabe nem o que é cor. O fato é que tudo que um bebê vê, ele pode, às vezes, mudar uma estampa, mas continuar dentro de um contraste. Aí ele pode linkar uma visão que ele teve com a outra. Tipo, parecido com a listra, esse daqui é parecido. E isso vai formando a mentalidade dele. Isso vai formando quem ele acaba se tornando como indivíduo. Porque não tem como a gente construir os nossos pensamentos, os nossos conceitos, sem a gente ter vivenciado aquilo, certo? Então, por isso que, às vezes, eu sou tão diferente do Celso. Porque o Celso viu certas coisas que o tornaram a ser o homem que ele é. A pensar da forma que ele pensa, a agir da forma que ele age. Eu não, já tive outras vivências, e eu me tornei da forma que eu sou, ajo da forma que eu ajo, penso da forma que eu penso. Por isso que cada pessoa é diferente. Porque se todo mundo tivesse tido as mesmas experiências, visto o rosto da mesma mãe, visto o rosto do mesmo pai, todo mundo seria igual. Mas não, a gente é diferente. Deus nos fez assim. E por aí vai, irmãos. A gente vai criando nosso caminho de visão e cada um se torna o que é, baseado no que ele vê desde sempre. Mas quando Jesus fala, lembra a história de Nicodemos, quando Nicodemos pergunta para Cristo, né, como que eu posso ir para o reino dos céus? E o que Cristo responde? Aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não verá o reino de Deus. Aí ele, mas como é isso? Como é nascer? Como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe, né? Que ele fala que precisa nascer de novo. E aí ele fala que não nascer da água e do Espírito. Quando nós aceitamos a Cristo, o que acontece com a gente? O primeiro acontecimento, a gente nasce de novo, certo? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão pegando o fio? Ou eu estou muito complexa, estou muito louca aqui? A gente nasce de novo. Isso significa o que? A gente passa a ser um bebê de novo, certo? A gente passa a ser um bebê espiritualmente. Isso quer dizer que todas as nossas visões, a partir de agora, elas vão ser refeitas. Muitas vezes a gente acha difícil, como eu fiz a primeira pergunta, como não ter a mente do mundo, vivendo no mundo? Primeira coisa, você ainda é do mundo
Ou você passou a ser alguém do céu? Porque se você nasceu de novo, você começou a ter a percepção que o Senhor te dá sobre a vida. Ter as visões que o Senhor te dá. Os caminhos que o Senhor te dá para que você construa esse caminho. Por isso que o tema da palavra de hoje é reformando a visão. Irmãos, isso falou tão forte comigo nos últimos tempos e tem falado, porque justamente por muitas vezes eu me pegar tendo pensamentos que não seriam os pensamentos que Jesus teria. E eu não estou falando de questões de pecado, sabe? Pode até ser, irmãos, pecado também. Mas eu não estou falando, quando a gente fala pensamento do mundo, a gente sempre fala acho que é balada, drogas, e sexo, e tudo mais. E rock and roll. Rock and roll tudo bem, né? Mas as coisas vão muito além disso. Quando a gente vê nesse texto aqui, por que eu li esse texto, esse início do texto da multiplicação dos pães? Porque fala no versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Mas aí diz no versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Du, eu coloquei um PDF aí. Para vocês fixarem melhor. Tenho muito negócio da memória visual, então eu gosto de ter um desenho, alguma coisa, para eu não esquecer mais disso. Eu não quero mais que vocês esqueçam disso. Imagina Jesus olhando a multidão e falando assim, olha só quanta gente. Vai passando, aí eu vou lendo, você vai passando. Aí, de repente, chega Felipe na frente dele e fala, e aí, Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Imagina o Felipe com cara de ué. Tipo, tem um cara de padaria, né? O que é Jesus? Ô, Jesus, veja bem, nem 200 denários seriam suficientes para todos comerem. Imagino que Jesus tem assim, tadinho. A solução que ele pensou na cabeça dele foi de dinheiro. De dinheiro. Quem acha que dinheiro é a solução para tudo? Não, agora ninguém acha, né? Agora ninguém acha. Estou de olho, não sei. Aí, né, imagina Jesus, que ele fala aqui, ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, para ver qual seria a reação de Felipe. Sabe de nada, inocente, tadinho. Aí me vem Simão, não, André, não é André? André, né? Jesus, tem um menino aí que trouxe um lanchinho e tal, né? Os 5 pães e 2 peixinhos. Mas você sabe, né? É muito pouco. É muito pouco. São 2 situações, no mesmo momento, em que eles tiveram o pensamento da visão do mundo. Vocês já passaram para perceber isso? O natural de Felipe, naquele momento, foi falar, não tenho dinheiro. Porque ter o dinheiro para fazer alguma coisa era a visão que ele tinha. Era algo que estava enraizado nele. Quando a gente tem uma coisa enraizada na gente, em todos os momentos da nossa vida, nos pequenos detalhes, essa coisa vai sair. Às vezes você fala assim, caraca, eu preciso ter uma vida, mais regrada no meu devocional. Eu preciso ser alguém de mais fé. Eu preciso ser alguém que tenha coragem de orar pelo irmão, pelo doente no meio da rua. Eu preciso mudar essa minha atitude. Não é? Alguém enxerga aqui que tem atitudes que precisam ser mudadas? Aí você foca o quê? Na atitude. E você fica tentando mudar essa atitude. Mas você nunca vai conseguir, irmão, mudar a sua atitude se primeiro você não mudar aqui dentro. Era natural. Felipe simplesmente agiu naturalmente. Quando você for perceber, você, já fiz a mesma coisa de novo, eu nem percebi. E Jesus pensa, né? Pouco?
é o suficiente. O natural de Jesus não era pensar que ele precisava de dinheiro, não era ver a multidão e achar, putz, mas só tem isso daqui, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Não. Ele queria saber se os discípulos dele já tinham a visão dele. Quando a gente tem a visão de Cristo, em qualquer situação, a gente vai agir como Cristo. Quando a palavra fala assim, para nós termos a mentalidade de Cristo, diz lá em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A gente nunca vai conseguir ter a atitude de Cristo sem antes ver como Cristo vê. Existe uma grande diferença entre o natural do mundo e o natural de Jesus. Quando Deus começou a falar comigo acerca disso, Ele falou, vocês só vão conseguir ser uma igreja relevante, você vai só conseguir ser uma cristã relevante a partir do momento que você tiver a minha visão. Para ter uma visão do reino, para ter uma visão de Cristo, a gente precisa desconstruir toda a visão que a gente já tem até hoje. A gente precisa olhar para um cara, muitas vezes que a gente condenaria, falar assim, esse cara é um ladrão. Por quê? Porque ele roubou e quem roubou é safado e é isso e tem que ir na cadeia, entendeu? É o quê? É o padrão do mundo. O mundo pensa dessa forma. A justiça do mundo pensa dessa forma. Mas o que Jesus fazia? O que Jesus fez com o ladrão na Bíblia? Cara, quando o ladrão na Bíblia olhou Jesus, guarda isso, quando o ladrão na Bíblia ele olhou Jesus, ele foi transformado. Você quer mudar a sua forma de agir? Você precisa mudar primeiro a forma como você enxerga o mundo. Você precisa mudar primeiro a forma como você pensa. Irmãos, fala amém aí, misericórdia. Você é alguém do céu ou da terra? Ih, tem dos dois aqui, ó. É o joio e o trigo no meio da igreja. Irmãos, vocês já nasceram de novo? Não? Vamos nascer hoje, então. Amém? Aquele que crê no Senhor, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Amém? Pronto. É aí a mudança. Nasceu de novo. Agora, transformar a sua visão, meu irmão, é um procedimento mais complexo na vida, viu? Agora, a próxima pergunta. Você pensa como o céu ou como a terra? Grilos. Você age como o céu ou como a terra? Qual é o seu natural? O que você acaba fazendo naturalmente, sem sequer perceber, sem nunca, sei lá, não, que eu vou ver, tá agindo assim já. Será que o que você faz é igual o Felipe fez aqui? Pô, Jesus, eu não tenho dinheiro para dar para esse povo aí, não? Felipe pecou aqui? O que vocês acham? Não é questão de pecado, gente. É só questão do padrão do mundo mesmo. Tem outra questão da visão, que eu queria falar também, que é uma questão da visão turva. O que é uma visão turva? O que é turvo, gente? É meio embaçado, você não consegue enxergar as coisas direito. Você conseguiria andar num caminho se a sua visão fosse turva? Com muita dificuldade, né? Por quê? Porque você não vê. Você vê, não vê? Vê. Mas você vê mais ou menos. Né? Se tem alguma coisa no meio do caminho lá, você pode tupicar, cair, você nem perceber. Você percebeu, levanta e continua, né? A palavra do Senhor diz lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Mas mudar a visão vai além de enxergar a caminhada. O primeiro ponto que demonstra que você tem uma visão limpa das coisas é o quanto você acredita naquilo. Por exemplo, você pode gritar assim, cara,
cara, Jesus é bom, Jesus é um Jesus muito bom. Jesus é bom. Aí, de repente, acontece um problema na minha vida, que tudo que a minha vida mostra, as minhas atitudes mostram para ti, é que Jesus não é bom assim. Irmãos, a visão de vocês nunca vai ser verdadeira se ela não for de verdade. Parece redundante, né? A visão, ela nunca é verdadeira se ela não for de verdade. Essa é aquela visão lá na essência. É aquele momento que você fala assim, cara, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Mas no primeiro momento, você está igual Pedro negando. A nossa visão, ela nunca vai ser transparente, ela nunca vai ser relevante, nunca vai ser impactante se as pessoas não verem verdade no que a gente fala. Vocês estão comigo? Irmãos, às vezes a gente tem falado aqui para os irmãos, cara, venha no culto de quarta-feira, porque o culto é muito bom. Alguém está aí? A gente fala, venham no culto de quarta-feira, porque o culto é uma bênção, o culto é muito bom. Será que a gente está falando com uma visão de verdade ou será que a gente está meio turvo? Será que a gente acredita mesmo nessa informação ao ponto de realmente o cara falar, caraca, senti firmeza no que você está falando. Mexeu comigo, vou vir. Ou será que não é bem assim? Eu venho por obrigação, eu venho para cumprir uma escala. O que é? As suas atitudes vão mostrar o que você diz. Se eu disser que Jesus é bom, mas não acreditar que Jesus é bom, as minhas atitudes nunca vão demonstrar que Jesus é bom. Passamos a demonstrar tudo aquilo que vemos como verdade. Isso passa a ser enraizado na nossa mente, passa a ser natural. Quando a gente tem alguma coisa como verdade nas nossas vidas, a gente sequer precisa ficar estudando para falar sobre aquilo, não é mesmo? Por isso que eu precisei estudar ainda sobre isso. Porque isso precisa ser verdade na minha vida. Totalmente. Por isso que eu falei, Deus tem falado comigo acerca disso. Isso é apenas uma introdução do que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Vai fazer aqui nessa igreja. A gente precisa ser uma igreja relevante, irmãos. A gente precisa ser uma igreja, quando a gente fala acerca de Jesus, as pessoas ficam apaixonadas por Jesus. Mas para a gente falar e a gente ter as atitudes que Jesus tem, isso tem que ser verdade em nós. Deus não trabalha em cima da mentira. Deus não trabalha em cima de palavras vazias. Precisa ter uma verdade por trás de nós. Isso fala muito do que você falou Fala também, né, que é máscaras, né? Rótulos. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto agora. Eu queria falar de 2 pontos aqui. A nossa visão pessoal na vida cristã e a nossa visão como comunidade na vida cristã. Apesar de eu estar falando, né, de uma igreja relevante. Hoje, meu objetivo aqui com vocês é gerar metanoia. O que é metanoia? Metanoia é conversão no pensamento. É transformação de mente. Ela é mudada completamente o sentido, a rota. Não tem como a gente ter uma metanoia nas nossas vidas se a gente não desconstruir a forma que a gente pensava. A palavra fala lá em Romanos 12:2. Está com a sua Bíblia aí? Abre aí comigo. Está lá na tela. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que o mundo, ele está num molde, num padrão. Aí você fala assim, porra, mas, cara, é muito difícil a gente conseguir viver um padrão do reino, um padrão, né, de Jesus Cristo.
Para os discípulos era fácil, eles andavam com Jesus. Cara, não, para os discípulos não era fácil. Felipe e André aqui estavam andando com Jesus e eles não agiram conforme o padrão e o natural de Jesus. E eles já andavam com Jesus. Eles já tinham acabado de ver milagres e maravilhas. E isso não era suficiente. Sabe por que hoje é mais fácil do que era ainda naquela época? Porque hoje você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está totalmente, integralmente, o tempo todo, dentro de você e te alertando das coisas. O que era diferente ainda naquele tempo, porque Jesus ainda não havia morrido. E o Espírito Santo não havia descido. Então, como que a gente vai se amoldar a um padrão que é a visão de Cristo? Tem um versículo na palavra em Salmos 34:5 que diz assim: mas aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Fala comigo aí. Mas aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. É difícil isso aqui, irmãos, não é? Quantas vezes o nosso rosto está mostrando decepção? Sabe por que mostra decepção? Porque muitas vezes você está olhando para homens. Aí você se decepciona com os homens. Muitas vezes você está olhando para alguém da sua família. E essa pessoa é falha e ela vai te decepcionar. Mas aqueles que olham para o Senhor estão sempre radiantes de alegria. Olhar para o Senhor, Ele traz solução nas nossas vidas em todas as áreas. Primeiro, não tem como a gente ter a mente de Cristo se a gente não observar, não olhar para Cristo, não ter a visão de Cristo, não ver como Cristo age nas coisas. Hoje foi um dia muito curioso para mim. Quatro mulheres vieram me procurar, ou uma conversa de tipo, e aí, tá tudo bem? E 4 mulheres falaram para mim que estão lutando com pensamentos. Que pensamentos? A maior parte delas são pensamentos de morte. Você não presta para isso. Olha, você pode morrer, você já pode morrer. Sua filha vai ser muito bem cuidada pela sua irmã. Olha, você não está fazendo nada certo. 4. E eu falei, Deus, não tem como não ser a ver com essa palavra. Eu chamei as 4 para estarem aqui. E cada uma delas tinha um problema, e eu acabei ministrando essa palavra para algumas e falando, olha só, você precisa imputar na sua mente a visão do reino. Você precisa colocar na sua mente a visão de Cristo. Quando o pensamento vier, o pensamento errado das coisas que você está vendo, você tem que olhar para Cristo. Você está vendo que tem um monte de problema, que as coisas vai acontecer isso. Olha para Cristo. Felipe, ele olhou uma grande multidão. Ele via que não tinha comida. Era óbvio que ele não tinha dinheiro, então ele não tinha solução. Esse era o óbvio de Felipe. Mas se ele olhasse para Cristo, ele saberia que Cristo já estava fazendo as coisas. Cristo não depende do dinheiro. Cristo não depende de nada. Muitas vezes a gente acha que a solução para as coisas da nossa vida está no dinheiro. Por isso que a palavra fala tanto sobre dinheiro. É impossível adorar ao Senhor e adorar ao dinheiro. Ou você amará um e desprezará o outro. Não tem como ter 2 senhores. E muitas vezes, irmãos, a gente acaba atribuindo ao dinheiro todas as soluções da nossa vida. Ah, se eu ganhasse um pouquinho mais, eu poderia fazer isso, poderia ir fazer uma viagem assim, poderia comprar o carro tal, poderia alimentar a multidão. André, Felipe, estavam pensando assim. Ah, mas o que eu tenho é muito pouco. Não consigo fazer nada com isso aqui. São as palavras de André. A gente tem muito pouco.
Enquanto a gente não começar a pensar conforme Cristo pensa, a gente nunca vai agir conforme Cristo age. E aí eu falei para essas mulheres, olha para Cristo. Para de focar no problema. Sempre que o problema vier na sua vida, olha para Cristo. Sabe aquela história da nota falsa? Eu não sei se é no Banco Central ou se é em alguma outra moeda de outro país. Quem conhece a história me corrige aí. Mas existem muitas notas falsas, né? Vamos supor, aqui no Brasil existem muitas notas falsas. Como que os especialistas eles passam a saber se aquela nota é falsa ou não? Eles estudam todas as notas falsas? Não, eles estudam muito a verdadeira. Porque quando eles virem a falsa, eles saberão que não é verdadeira. A mesma coisa acontece na nossa vida, nessas outras áreas. Quando um problema vier, a gente não vai focar no problema, a gente não vai ficar procurando a solução do problema em volta do problema. A gente vai sempre olhar um problema e olhar para Cristo. Tem um problema vindo, às vezes você nem olha mais aquilo como um problema, porque a sua mente já está tão enraizada em Cristo, que naturalmente você já fala, não, fulano morreu. Não é nada, vai ressuscitar. Alguém está nesse nível de fé aí? Amém. Amém. É isso aí. Segue nessa força. Essa é a mudança que o Senhor espera, porque Ele fala que nós faríamos coisas maiores. Tem uma frase que eu não consegui achar o autor, porque apareceram 50 milhões de autores para a mesma frase na internet. Que diz assim, semeie pensamentos, colha ações. Semeie ações, colha hábitos. Semeie hábitos, colha caráter. Semeie caráter, colha destino. Você quer mudar a sua vida, a sua forma de agir, o seu destino? Comece a pensar diferente. Comece a olhar para Cristo e deixar Cristo mudar a sua mente, a forma que você vê as coisas. As coisas começam a acontecer nas nossas vidas a partir da forma que pensamos acerca do mundo. Se Deus pensa diferente do mundo, então por que a gente tem que pensar como todo mundo? Aí você fala assim, pô, mas todo mundo faz isso. Eu vou voltar à pergunta, você é do céu ou você é do mundo? Irmão, fala aí, vai. Você é do céu ou você é do mundo? Amém. Então começa a pensar como o céu pensa. Agora olha isso. Vou te dar um exemplo de quem mudou de repente, assim, da água para o vinho. Isso não significa que a pessoa tenha recaídas, que a pessoa erre, que a pessoa peque. Amém? Alguém que mudou da água para o vinho. Se a gente for ler a continuação desse texto, a gente vai ver que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Foram suficientes para alimentar a multidão. Tem uma música que fala dos 5 pães e 2 peixinhos, tão bonitinha. E alimentou 5.000 homens, 5.000 pessoas. Não era pouca gente, não. Não era um farelinho de pão. Era o suficiente. E se a gente for olhar aqui, o povo ficou bem admirado. E começou a falar assim, esse é o profeta. E Jesus olhou, começou a olhar assim e falou assim, eles estão começando a querer me proclamar rei. E ele se retirou, ele foi ao monte. E aí, quando anoiteceu, os discípulos desceram ao mar. E aí começa a acontecer outro milagre aí. Jesus fala assim, vão para o mar e vocês me encontram em Cafarnaum, se eu não me engano. E os discípulos foram, tipo... Vou ficar discutindo com Jesus. Mas Jesus, você vai como, Jesus? Jesus, você tem barco só para você? Como é que é? Você sabe, né? Remar. Você vai ficar cansado, você vai estar sozinho, não é perigoso? Não. Deixa quieto, melhor não falar nada para Jesus. Se Jesus está falando, só obedece, filho, vai. E eles foram. Nesse acontecimento aí do mar, é onde começa aquela turbulência no mar. E começa a onda para todo quanto é lado. E tal, e a multidão viu que Jesus não desceu, não pegou o barco lá com os discípulos. Quando está no meio da noite, Jesus desce do monte,
Ele vai andando no mar, por cima das águas. E vai chegando perto do barco. Os discípulos ficam tudo apavorados. Meu Deus, um fantasma! Vocês conhecem essa história, certo? E eles falam, não tenho medo, sou eu, estou aqui de boa, andando sobre o mar aqui. Tá? Coisas maiores vocês fariam. E aí, é nesse acontecimento que ele fala para Pedro, Pedro, vem, sai daí. E o que Pedro faz? Pedro sai. Pedro, ele simplesmente olha para Jesus. Ele vê a turbulência. Vê, que não é turbulência, né? O quê? Como chama? Sei lá, eu sou esquecida, estou esquecida. Hã? É, a tempestade. Vê, tá dando tudo ruim, mas ele olha para Jesus. Os olhos dele ficam fixos em Jesus. E ele sai do barco, ele sai do natural dele. Eu imagino que nesse momento, Pedro foi transformado. Porque depois, na continuação desse texto, fica como lição de casa, para vocês lerem. Na continuação desse texto, eles chegam do outro lado do rio, de manhã. E quando eles chegam lá, já tem uma galera lá, que sabia que Jesus não tinha entrado no barco. E não tinha mais nenhum barco, só tinha um único barco. Então eles já ficaram assim, mas que jeito? E já começaram a pensar, como? O que aconteceu? Né? E ficaram tudo... E aí Jesus entra com o texto de João 6:25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aqui ele fala para esses homens que ele é o pão da vida. E ele diz, comam de mim. Só que uma pessoa que ela não tem a visão do reino, ela não entende a linguagem do reino. Ela não entende o que o Espírito diz. Isso assim, canibal eu não sou, vou comer alguém, né? Não vou comer você. Não faz sentido. E aí no final do texto, diz que essa palavra foi muito dura para eles aceitarem. E toda aquela multidão, ela foi embora. Só sobraram os discípulos. Cara, imagina você ver um cara multiplicando comida suficiente para 5.000 pessoas. Ele tinha, nos milagres anteriores, ele tinha curado muitos e muitos enfermos. Eles estavam falando, esse era o profeta que viria. Mas quando ele diz que ele é o pão da vida e comam de mim, tipo, eu sou o único caminho. Não tem outro, esse é o caminho. Os caras, essa palavra é muito dura para a gente aguentar. Esse era um povo muito idólatra naquela época. E esses homens todos, eles vão embora. E aí Jesus vira para os discípulos dele e fala o quê? E vocês? Vão ficar aqui ou vão embora como os outros? O que Pedro responde? Para onde eu irei se eu não tenho... Cara, Pedro foi transformado no mar. Ele olhou para Jesus no meio das águas. Ele andou sobre as águas. A visão dele mudou. Não importa se os outros estavam abandonando. Ele não tinha para onde ir. Ele fala, para onde irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nesse momento, para Pedro, já não tem mais sentido voltar a viver da forma que ele vivia. E por isso que eu falo, a gente não está falando aqui de pecar ou não pecar. A gente está falando aqui de viver uma vida que as outras coisas elas não têm sentido. Quando a gente é contagiado, a gente é impactado pela visão de Cristo, as outras coisas elas param de ter sentido. Pedro era um homem que ele tinha lá a vida dele na pesca, ou seja, pescar e ganhar muitos peixes ali,
físicos, né? Não espiritualmente. Era a vida dele, aquilo era muito importante. Mas a partir do momento que ele olhou para Jesus, a realidade dele mudou. Aquilo foi enraizado nele. Sabe, às vezes a gente quer ser, cara, eu quero ser um cristão mais fervoroso. Mas às vezes a gente só pensa em trabalho. Às vezes está no momento de você olhar para Jesus e sair do barco. E deixar o olhar de Jesus te transformar. A sua confiança nele transformar todas as suas raízes. Ao ponto de quando der tudo errado, você falar, cara, não faz sentido eu voltar para o meu trabalho. Não faz sentido eu ficar procurando dinheiro para pagar pão para a multidão. É você. Isso passou a ser natural. Quando Pedro ele não nega Jesus nesse momento, e ele fala, para onde eu irei? Isso já estava enraizado na vida dele. Isso não significa que ele não tenha negado Cristo mais à frente. Era algo mais profundo que ele ainda não podia suportar. Por isso que a gente vai, cada vez, numa medida de fé. Essa é a continuação até de Romanos 12, 2. Que fala, cada um ande conforme a sua medida de fé. Amém, irmãos? E para terminar, em 1 Coríntios 2,14, diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Que vocês tenham aí nessa noite um discernimento espiritual, para entender essa palavra e deixar ela frutificar. Deixa ela frutificar. Você vai começar a perceber que as coisas que você dá tanto valor, as coisas que são visões enraizadas na sua vida, elas param de ter sentido. Porque, mano, o que é isso daí? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu só quero Cristo, eu só quero andar com Cristo. Isso é tão essência. Isso vai ser tão essência aqui nas nossas vidas que essa igreja vai começar a impactar as nações. Que essa igreja vai começar a impactar essa vizinhança. Esse povo que está nesse prédio aqui, ó, ele vai começar a ser impactado porque vai ser de verdade. Vai ser de verdade. A gente precisa ser uma igreja que olha para os olhos de Jesus e se deixa ser transformada. Sai da zona de conforto, sai do barco. Sai do natural. Para de viver conforme a minha segurança. A segurança do mundo, da terra. Porque a gente foi colocado na gravidade ali. Se eu for para o mar, eu vou afundar. Quando começa a ser a realidade na sua vida, você começa a andar sobre as águas. E é para essa realidade que Cristo está nos chamando. Vamos ficar de pé. Chamar o pessoal do louvor. Pai, nós entregamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas raízes, Pai, a nossa visão, a nossa mente, o campo de batalha da nossa mente, que muitas vezes, Senhor, insiste em viver pensamentos que não são os Teus, que muitas vezes olha para as circunstâncias e se baseia por elas. O Espírito Santo molda as nossas mentes nesse momento. Molda as nossas vidas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ser os mesmos. Como eu orei no início aqui, Senhor, bagunça as nossas estruturas, Pai. Faça com que a gente realmente nasça de novo. E a gente passe a ver tudo novo. A gente passe a reconstruir as coisas desde pequenininho. Queremos, Senhor, deletar, tirar de nós todas as visões,
as coisas que construíram os nossos pensamentos de mundo. Nós não queremos, Pai, ter um pensamento mais de mundo, mas um pensamento de reino. Um pensamento natural, que é o pensamento que o Senhor tinha quando a gente lê as histórias na Bíblia, Pai. A forma natural que o Senhor agia, a gente quer agir nesse natural. Que o sobrenatural que o Senhor vivia seja o nosso natural. Não queremos, Pai, viver mais como vivíamos. Nos permita, Senhor, viver coisas mais profundas. Nos permita, Pai, viver coisas novas na Tua presença. Nos permita, Senhor, realmente romper com o mundo. Romper, Pai, com padrões que muitas vezes nos perseguem. E atitudes que muitas vezes a gente tem e a gente tenta não ter. Nos permita, Senhor, viver isso. Começa mudando a nossa forma de pensar. Começa, Senhor, mudando a nossa forma de enxergar as coisas. Começa, Senhor, mudando os olhos dessa igreja. Que os olhos dessa igreja sejam totalmente reformados. Reformados. No mais profundo dos alicerces, que seja reformada a visão desse lugar. Para que possamos, Senhor, ser uma igreja relevante. Uma igreja verdadeiramente de verdade. Uma igreja que anda na verdade. Cristão, Senhor, que as pessoas olham e falam: nossa, você tem uma coisa diferente. Oh, Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, ser hipócritas, Pai. Não nos deixe, Senhor, viver uma coisa aqui e outra lá fora. A Tua palavra diz, Senhor, que seríamos como pequenos cristos na terra. Onde está essa igreja, pequeno Cristo? Onde está essa igreja que é pequeno Cristo na terra? Onde estão as obras maiores que as suas, Jesus? Onde estão, Senhor? Onde estão as obras maiores que as suas dentro dessa igreja? Nós não queremos, Pai, viver menos do que o Senhor planejou. Por isso, Pai, transforma a nossa visão. Transforma a nossa visão, Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão disso agora, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou.
cápia, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias. E ele te disse: vai, filho meu, cante comigo. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Saia do barco, Pedro. Pra onde Saia do eu barco. irei, Olhe para os olhos do se eu Senhor. não tenho pra onde voltar? Deixa essa visão te transformar. Você, Deus, palavras de vida. Diga para onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde, Deus? Se eu não tenho pra onde Nós não queremos mais os barcos. você, Nós não queremos mais a vida antiga. Para onde ir? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu sou totalmente teu. o Senhor. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu Levante suas mãos pro alto e diga: Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Diga: sou totalmente teu. Fui encontrado pelo